Oi pessoal, tudo certinho? Então, a nossa aula de hoje vai ser a respeito de sofrimento. Nós já falamos de felicidade, agora, por continuidade, nós vamos falar agora sobre sofrimento. Trazer aqui alguns pensamentos, algumas ideias de alguns autores que escreveram e falaram sobre esse tema. A primeira coisa é que, segundo muitas pessoas, o que existem na vida são dificuldades. Então, dificuldades existem na vida. O sofrimento seria decorrência da nossa falta de habilidade para lidar com as dificuldades. Então, o sofrimento não é uma coisa imposta, pré-determinada ou inevitável. O que existem são dificuldades. As pessoas que não têm habilidade, não têm algumas competências para resolver, para superar as dificuldades, elas vão sofrer. Elas vão passar por esse sofrimento. Então, o sofrimento viria da nossa falta de habilidade. Que habilidades seriam essas? Quais habilidades nós precisaríamos desenvolver para que as dificuldades não nos afetassem tanto? Vamos refletir? A gente poderia dizer paciência, por exemplo. Paciência traz sensatez na hora de discutir, de dialogar, de resolver problemas. Então, a paciência, a serenidade seria uma habilidade importante nessa arte de resolver problemas, de superar conflitos com as outras pessoas. Por exemplo, a gente pode citar fortaleza de alma, uma resistência moral para suportar as dificuldades, persistência, coragem, às vezes, para nos posicionar diante de algumas pessoas, diante de algumas situações, ter essa autenticidade para ser o que a gente é, falar o que nós pensamos de maneira equilibrada. Então, tudo isso são habilidades que fazem com que nós evitemos ou lidemos melhor com as dificuldades e não ficamos assim tão afetados pelo sofrimento da vida. Sabedoria, maturidade, tudo isso faz com que nós consigamos não sofrer tanto na vida. Beleza. Mas nesse livro que eu havia citado no vídeo anterior sobre a felicidade, esse livro é A Arte da Felicidade, do Dalai Lama. O Dalai Lama ele acredita que não é assim, que o sofrimento é uma coisa fatal. Todos nós vamos passar por situações de sofrimento. Porque, como nós não possuímos essas habilidades, nós estamos em um processo de evolução, nos aperfeiçoando gradativamente, segundo ele, então, fatalmente nós vamos sofrer. Então não tem como escapar. Se o sofrimento não chegou até agora na nossa vida, um dia ele vai bater à nossa porta. Não tem como evitar, ele é inevitável. Então é preciso aceitar esse fato. Segundo o Dalai Lama, é preciso aceitar o sofrimento. Aceitar o sofrimento não vai fazer com que ele diminua, mas vai diminuir a revolta. A revolta potencializa o sofrimento. A revolta duplica, triplica, multiplica o sofrimento. Se nós vamos passar por situação de sofrimento, com revolta, esse sofrimento vai ser muito pior. Ele vai ser aumentado. Porque o funcionamento da nossa mente explica essa situação. Explica o porquê disso. Vocês já viram, por exemplo, vamos supor que você esteja com frio, passando frio. Quanto mais você encolher, mais frio você vai sentir. Porque você está, na sua mente, fortalecendo a ideia do frio. E a nossa mente funciona assim. Quanto mais você pensar em alguma coisa, mais essa coisa aumenta de proporção na nossa mente. Então funciona com o frio e funciona com o sofrimento também. Então a revolta vai fazer com que a nossa mente
foque exageradamente naquela situação e aquilo aumenta de tamanho na nossa mente. Vou contar uma historinha para ilustrar isso que eu estou dizendo. Sempre existe um discípulo e o mestre junto. Então, nessa historinha não é diferente. Eles estavam andando ao redor de um lago. E o discípulo, muito nervoso, agitado, revoltado, reclamando das situações da vida dele. Conflitos com a família, conflitos no trabalho. E aí o mestre encheu um copinho de água e colocou um punhado de sal na água. E deu para o discípulo beber. Falou, experimenta essa água. E aí ele tomou essa água e cuspiu fora, estava horrível o gosto, né? E falou, mas que água horrível que o senhor me deu. O mestre perguntou assim, qual que é o gosto dessa água? Horrível, está horrível. Eu já estou aqui nervoso, o senhor me dá um copo de água salgada. E aí ele pegou o mesmo punhado de sal e jogou no lago. E aí ele falou assim, experimenta a água desse lago. Gente, não vai fazer isso em casa não, porque tem a água do piscinão aqui poluída, viu? Só uma historinha. Então aí ele pegou a água do lago, bebeu. Como está o gosto da água do lago? Não, está normal. E ele falou, e o mestre falou assim, então você tem que deixar de ser um copo e ser um lago. E não explicou mais nada. E aí o discípulo que precisou raciocinar, refletiu, mas que diabo que é isso, deixar de ser um copo e ser um lago? E aí ele refletiu bastante e chegou à conclusão. Deixar de ser um copo e ser um lago é expandir a consciência. Ampliar o nosso conhecimento, ampliar a visão das coisas. É olhar as coisas de mais alto. Então, ampliar nossa mente. Então, o punhado de sal foi o mesmo, tanto no lago quanto no copo. Mas a mente que é fechada, ela é restrita, aquele problema, aquela dificuldade vai tomar conta totalmente da mente dessa pessoa. E não vai sobrar um espaço razoável para a pessoa refletir e buscar a solução. Então, com a mente ampliada é diferente. Aquele mesmo problema, ele vai ficar diluído na sabedoria, na expansão da consciência, da visão das coisas. Então, dessa forma, muitos de nós restringimos as nossas potencialidades. Então, ampliar a visão, expandir a consciência é evoluir. É através das experiências que nós vamos desenvolvendo essa habilidade de olhar uma mesma situação de vários ângulos. É como se a gente olhasse a mesma situação de um lugar mais elevado. A gente pode analisar melhor causas e consequências daqueles atos, daqueles comportamentos, causas e consequências da nossa personalidade. É como se a gente visse um jogo de futebol do alto da arquibancada. A gente vai ter uma visão mais ampla. Então, essa evolução moral, ampliando a nossa sabedoria, nossa consciência, nosso modo de entender, de compreender as coisas, vai fazer com que nós consigamos olhar para o problema de uma maneira mais leve. Então, na visão do Dalai Lama, nós precisamos aceitar o sofrimento como um fato natural da nossa existência. Mas aceitar é diferente de nos acomodar. Aceitação é diferente de acomodação, é diferente de paralisação, é diferente de passividade. A aceitação é um comportamento ativo e não passivo. Então vamos imaginar, acontece um fato trágico na nossa vida. Se eu não conseguir exteriormente, através da ação, melhorar, modificar aquela situação, então, se eu conseguir fazer alguma coisa, eu preciso agir em função daquilo, para superar, para melhorar, para modificar. Se isso é impossível, o trabalho deixa de ser exterior e passa a ser interior. É o trabalho da aceitação.
Não é um trabalho passivo. Eu preciso ativamente buscar conviver melhor com aquilo. Trabalho dentro de mim para mim conseguir aceitar. Porque existem situações que não podem ser modificadas. Tem até uma oração interessante, a oração da serenidade. Ela diz o seguinte: concedei-me, Senhor, força para modificar aquilo que eu posso, humildade para aceitar aquilo que eu não posso modificar e sabedoria para separar uma coisa da outra. Então essa é a oração da serenidade. Existem coisas que podem ser modificadas, então me dá força para me conseguir agir e modificar e melhorar. Existem coisas que eu não posso modificar. Para isso, me dá humildade para reconhecer que eu não consigo fazer isso. E sabedoria para separar uma coisa da outra. Porque muitas vezes nós ficamos a vida inteira batendo a cabeça só em um lugar só, tentando alguma coisa que para nós é impossível. Isso traz infelicidade. Então essa aceitação é fundamental para a nossa felicidade. Mas ela é um trabalho ativo e interior. Então vamos imaginar um exemplo. Acontece uma situação trágica. Essa situação é para ser aceita ou é para ser superada? A gente precisa ter aceitação que aquilo aconteceu ou eu preciso tentar superar? É lógico que cada caso é um caso, mas a gente vai tomar como exemplo só para refletir. Porque muitas vezes a gente acha que uma coisa exclui a outra. Ou a gente aceita ou a gente tenta superar. Mas, na verdade, a aceitação é o primeiro passo para a superação. Então, as duas coisas acontecem. Ao mesmo tempo, não. Por quê? Quando eu aceito aquela situação trágica, diminui a revolta dentro de mim. E eu consigo raciocinar, refletir melhor na busca da superação. Então, a superação passa pela aceitação. Uma coisa não exclui a outra. Então, dessa forma, a gente consegue lidar melhor com essas dificuldades. Então, aceitar o sofrimento, pessoal, é uma coisa que não é passividade. Aceitar é uma necessidade e uma busca ativa que nós fazemos diante das situações que nos afligem. Existem coisas insuperáveis? Ou tudo pode ser superado? Tudo só pode ser conquistado? Muitos, atualmente têm essa visão, que tudo pode ser conquistado com força de vontade. Todos nós podemos conquistar. Isso é importante pensar assim. Mas vamos imaginar um exemplo. Eu tenho um sonho de jogar no Barcelona, camisa 10. Eu tenho o sonho de colocar o Messi, Lionel Messi, no banco. Então eu, na minha idade, começar a treinar futebol agora e tenho esse sonho, esse objetivo de jogar no Barcelona e colocar o Lionel Messi no banco. Então isso é um sonho ou é uma ilusão? Então existem diferenças entre sonho e ilusão. O sonho é uma coisa compatível com a nossa realidade. A ilusão não. Então, para a nossa própria felicidade, para o nosso próprio bem-estar e qualidade de vida, é importante diferenciar se isso que o meu objetivo é um sonho ou é uma ilusão. Mas, voltando à pergunta, existem coisas insuperáveis? Vamos imaginar outra situação. Eu vou atravessar a rua, sofro um acidente e perco as minhas duas pernas. Então, isso é uma coisa que eu não escolhi. Mas como lidar com isso? Eu posso ficar trancado no quarto o resto da minha vida na lamentação. Ou eu posso tentar ser feliz de outra forma, diferente. Então, existem coisas que são insuperáveis materialmente. Materialmente,
nessa situação, eu nunca vou conseguir ter as minhas duas pernas de volta. Assim como várias outras situações. Por exemplo, eu quero ter aquela pessoa que eu amo de volta. Muitas vezes isso não vai ser possível. Então, materialmente falando, existem coisas insuperáveis. Mas, abstratamente, por exemplo, na questão sentimentalmente, emocionalmente, eu posso superar esse acidente. Eu posso tentar viver de outra forma, buscar, às vezes, um outro emprego, ou tentar ser um atleta paralímpico, vou buscar outros objetivos. Então, existem coisas insuperáveis materialmente, mas emocionalmente tudo pode ser superado. Muito embora os sofrimentos da vida são inevitáveis, não é fácil aceitá-los. Sem dúvida, pessoal, não é fácil aceitar um sofrimento, uma dificuldade na vida. E nós, seres humanos, criamos um vasto repertório de fugas para evitar o sofrimento. Então, nossa intenção é evitar, é fugir do sofrimento. Existem fugas exteriores, né? Muitas vezes remédios, bebidas, comida em excesso, drogas, vícios, né, de toda natureza, a busca insaciável de prazeres, são mecanismos de fuga exteriores. E existem também mecanismos de fuga interiores, né, mecanismos de proteção, defesa do ego. Então a psicologia nos explica bem isso. Muito embora a pessoa, mesmo sem perceber, ela foge de uma situação inconscientemente. Então, essas fugas psicológicas, a pessoa busca estratégias sem perceber para fugir, para evitar aquela situação. Existem vários exemplos, a projeção, por exemplo, projetar no outro uma dificuldade que é minha. Então, esses mecanismos internos também fazem com que nós evitemos encarar de frente a realidade, encarar de frente o sofrimento. Então, é uma necessidade, quando esse sofrimento aparecer, a gente encarar ele de frente, sermos honestos conosco mesmo, porque só assim conseguiremos superá-lo, e muitas vezes eles nos ensinam muito sobre nós, né? Esses acontecimentos, essas dificuldades, ensinam a nós mesmos a nossa verdadeira realidade, a nossa verdadeira condição. E só se consegue fugir de uma dificuldade temporariamente. É aquele negócio de varrer a sujeira para debaixo do tapete. A sujeira vai continuar. Então, só se consegue fugir temporariamente. Vamos imaginar uma doença que é tratada só pelos sintomas. Só os sintomas. Eu vou tratar só os sintomas. Então, o mal vai se agravar. A doença vai se agravar. Porque eu estou evitando ir no cerne, na causa da doença. E assim também com os nossos sofrimentos. Muitas vezes a gente evita a causa daquele sofrimento, evitando a dor, evitando o sofrimento. Então é preciso encarar de frente, né, o sofrimento, segundo esse livro Arte da Felicidade. Outra coisa importante que é preciso refletirmos é que as dificuldades fortalecem a nossa alma. As dificuldades criam resistência moral, criam essa resistência, essa resiliência, que é fundamental na superação das próximas dificuldades que virão. Então é como se fosse um exercício. As dificuldades vão fortalecendo em nós essa resistência, essa capacidade de superação. A natureza nos dá vários exemplos a respeito disso. Um escritor, ele escreveu um texto interessante, que no jardim da casa dele havia casulo. A larva estava enclausurada num casulo
e ele queria assistir a borboleta sair do casulo. Então todo dia ele passava de manhã e observava. E um dia ele passou e a borboleta já estava com uma asinha de fora lutando para sair desse casulo. E aí, beleza, hoje eu vou ver essa borboleta sair. E aí ele ficou esperando. Passou-se uma hora e a borboletinha lutando, batendo as asas. Passaram-se 2 horas e ele continuou observando e a borboletinha continuou lutando. Quando deu 3 horas, ele não aguentou, né? Perdeu a paciência. Foi lá, pegou uma tesourinha, cortou a beiradinha do casulo só para soltar a outra asinha da borboleta. O que aconteceu? Isso que vocês pensaram. A borboleta caiu no chão, não voou, morreu de fome. Então, aquela luta era necessária para ela fortalecer as asas dela, para ela secar as asas dela. Então, é um exemplo de como a dificuldade nos fortalece. Outro exemplo interessante é o da águia. A águia é a ave que mais dura em idade. Dura cerca de 75 a 80 anos. Mas quando ela chega com 40 anos, ela tem que tomar uma decisão importante. Porque o bico dela já cresceu tanto que ele começa a entortar. Então ela não consegue caçar mais. As garras das unhas, da mesma forma, crescem e vão entortando. E as penas das asas também. Então o que ela faz? Ela voa para o alto de uma montanha e, primeira coisa, ela quebra o bico dela nas pedras. Então aquilo é um sofrimento terrível. Infecciona, sai sangue. Depois ela arranca todas as garras e todas as penas. E aí ela passa por esse sofrimento, só que logo depois o bico, as garras e as penas voltam a crescer e ela consegue viver mais 40 anos. Então é outro exemplo do sofrimento trazendo um benefício. A gente vê também na relação de pais e filhos. Por exemplo, quando um pai, por exemplo, dá tudo que o filho quer, resolve todos os problemas do filho, não existe a palavra não para essa criança. Não existe, ele não consegue lidar com frustrações. Então isso vai gerar nesse adulto baixa resistência a frustrações. Então a criança precisa aliar o cuidado com os limites. Então, a permissividade na infância vai gerar um adulto fraco, mimado, sem capacidade de resolver as suas questões, lutar pelos seus objetivos, porque ele não aprende a lidar com as frustrações. Então, é outro exemplo importante de como as dificuldades nos fortalecem. A raiz das plantas. Vocês sabiam que se eu molhar exageradamente uma planta, uma muda de uma fruta qualquer, as raízes delas não se aprofundam no solo para buscar o próprio alimento, a própria nutrição ou a própria água. Então as raízes dela ficam superficiais, porque ali na superfície tem tudo que ela precisa. Então o que acontece? Vem um vento, uma tempestade e derruba essa árvore, porque ela não criou raízes profundas. Então, na criação dos seres humanos, acontece a mesma coisa. O excesso de facilidades não cria essas raízes profundas, não cria a resistência no ser humano. E ele vai se abater, né? É como uma árvore que vai ser arrancada pelo vento. Então, a natureza nos dá vários exemplos nesse sentido de como a dificuldade nos faz crescer, nos faz desenvolver resistência, resiliência e fortaleza. Vamos imaginar uma pessoa que tenha essas qualidades. Tenha sabedoria para entender as situações, compreender as dificuldades das outras pessoas. Uma pessoa que tenha maturidade, que já passou por várias experiências na vida e aprendeu a lidar com conflitos, com dificuldades. Então, sabedoria, maturidade, fortaleza de alma, resistência moral para
superar, para enfrentar dificuldades, uma pessoa que tenha coragem de se posicionar diante das situações, capacidade, uma pessoa que tenha habilidade de ouvir o outro e resolver conflitos, que tenha serenidade, paciência, paz interior, uma pessoa que tenha, por exemplo, compreensão com as dificuldades do outro. Então, uma pessoa que tenha todas essas qualidades, é difícil, né? Uma pessoa que tenha todas essas qualidades, nós estamos imaginando. Mas ela não vai passar pelas dificuldades da vida com maior facilidade? Isso não é um fato? Então, mas como nós vamos desenvolver todas essas qualidades se não fossem as dificuldades? Tem como, gente? Não tem como. Então, nós vamos desenvolvendo essas qualidades justamente passando pelas dificuldades. Nós vamos desenvolvendo os neurônios no nosso neocórtex. Eu já falei sobre isso. A coisa é emocional, não é racional. Eu posso ler 200 livros sobre respeito de sofrimento, de superação, mas isso é importante, a leitura, o conhecimento. Mas só o conhecimento não vai me dar essa habilidade de resolver, de passar justamente pela situação e superar. É só passando pela situação que eu desenvolvo essas habilidades. Então é importante passar por essa situação para desenvolver essas habilidades. Então, assim como o professor passa um exercício no quadro para os estudantes executarem aquele exercício e aprenderem sobre a matéria, assim também a vida faz conosco. A vida nos passa situações que nós, ao exercitarmos, ao buscarmos a superação, vamos desenvolvendo em nós habilidades, qualidades que são fundamentais para a nossa felicidade. Isso é o que a vida faz conosco através das dificuldades. Existe uma cultura ocidental aqui para nós do Ocidente de que o sofrimento é uma anomalia na vida, uma coisa que deu terrivelmente errado, ou um castigo, uma coisa muito negativa. Lá no Oriente, não, eles conseguem lidar melhor com as dificuldades, até porque as dificuldades porque eles passam são maiores. Eles aprendem desde cedo a lidar melhor, a superar melhor as dificuldades. Então aqui no Ocidente não, a gente vai tentar evitar e fugir do sofrimento. É uma cultura ocidental. E é uma cultura então e um comportamento natural que no Ocidente é a fuga do sofrimento, seja qualquer tipo de fuga que for. Às vezes até se fingir que é forte para tentar superar. Foi o caso do James. O James é um exemplo de uma pessoa citada nesse livro, A Arte da Felicidade. O James, ele e o pai eram como carne e unha. Ele amava demais o pai dele. E aconteceu que o pai dele teve uma doença e morreu. E aí todo mundo achou que o James ia ficar muito mal, né, pela situação, pelo imenso carinho que um tinha pelo outro, que eles eram como carne e unha, faziam as coisas juntos. Então, e lá no velório, o James falou, não, eu tenho que lidar com o inventário, né, eu vou ter que ser forte nesse momento. E eles viram que o James estava de boa, estava normal, estava enfrentando muito bem a situação. Então, os amigos, a família, eles ficaram satisfeitos. Vai, beleza, então, James, bom demais, né? Conseguindo superar essa dificuldade, essa perda, beleza. Então, vamos para frente, vamos tocar a vida. Aí passaram-se os anos, né? 4, 5 anos depois, a vida dele estava estabilizada, ele tinha um emprego bom, uma família. E aí ele começou, sem motivo aparente nenhum, a entrar numa grave crise de depressão. E aí ele buscou um terapeuta e sem entender o motivo daquilo.
E eles conseguiram perceber, né, na terapia, que ele não vivenciou o luto daquela perda. Ele tentou ser forte, entre aspas, e engolir aquilo, sem vivenciar aquela situação de perda, de tristeza, de luto. Então ele tentou passar por cima daquela situação. E aí o organismo dele, mental, a mente dele, reagiu dessa forma. Ele não conseguiu mais suportar aquela situação. Então o que ele fez? Ele passou por aquela dor da perda, o terapeuta auxiliou ele a passar por aquela situação de sofrimento e vivenciar aquela perda para poder superar. Então existem várias formas de fugir do sofrimento, até negando esse sofrimento. Foi o caso do James. Então, as fugas do sofrimento fazem com que a gente perca essa oportunidade de aprender com ele, de criar essa resistência, de aprender várias coisas que eles vêm, que os sofrimentos, as dificuldades vêm nos ensinar. Muitas vezes o sofrimento vem também do modo como nós enxergamos a vida. Vamos dar um exemplo de uma praça. Existem pessoas que vão observar na praça a beleza das plantas, das flores, o verdinho das gramas, né? A beleza das plantas, da harmonia daquele ambiente. Outras pessoas vão enxergar a sujeira da praça. Então, o mundo é como se fosse a praça. Existem coisas negativas, mas depende para onde eu vou observar. Então, o ideal é que nós não fiquemos na ilusão de que a vida é um mundo cor-de-rosa, é tudo maravilhoso. É importante nós observemos também a sujeira da praça, até para ajudar a limpar, e até para a gente poder fazer a nossa parte na busca, na ajuda, no auxílio para a solução dos problemas do mundo. Mas focar nossa mente exageradamente nas coisas negativas, vão nos trazer essa visão de vida negativa. Então, existe uma frase do Anais Nin que retrata exatamente isso. Ela diz que não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. Então, nós projetamos, a nossa mente é como se fosse uma câmera. A nossa visão é como se fosse uma câmera. Nós projetamos para fora o que temos dentro de nós. Então, cada um de nós vai observar a mesma cena de uma maneira totalmente diferente. E vamos interpretar uma situação exterior de maneira totalmente diferente. Porque nós enxergamos as coisas como nós somos e não como elas são. É aquele exemplo da mulher que observava a coxa branca da vizinha no varal e criticava a sujeira da coxa. Como assim o lençol, né? O lençol sujo? E sempre falava para o marido dela que a vizinha não lavava o lençol dela direito. E aí um dia ela observou, de manhã observou, e viu que o lençol estava branquinho. Falou para o marido dela, hoje ela lavou direitinho o lençol. O marido dela falou, não, fui eu que lavei a nossa vidraça. Quer dizer, o vidro da janela dela que estava sujo. Então, da mesma forma, se nós carregamos coisas negativas dentro de nós, para onde nós observarmos, nós vamos enxergar coisas negativas. Isso é um fato, né, comprovado pela psicologia. Então, o Dalai Lama nos diz que é possível nós superarmos um sofrimento. Segundo ele, é possível, mas é preciso aliar duas coisas. Aceitar o sofrimento como um fato natural da existência, que vai fazer diminuir a nossa revolta. E a ter a coragem de encarar nossos problemas de frente. Então, aceitar como um fato natural e ter essa capacidade de observar, de encarar o problema de frente. Eles tentam buscar, os budistas, as causas verdadeiras daquele sofrimento. Identificar em nós as causas verdadeiras do sofrimento. E na maioria das vezes as causas verdadeiras estão dentro de nós.
As situações exteriores são como um gatilho que provocam as nossas fragilidades interiores. Então, a causa, na maioria das vezes, nunca é exterior, mas interna. As causas exteriores são situações que provocam, que fazem com que apareçam para nós as nossas fragilidades interiores. E a busca por compreender essas causas é que vai ser possível fazer com que nós superemos essas dificuldades, esses sofrimentos. Buscar as causas interiores. De teatro, uma vez, um personagem me falou, na peça, uma frase interessante. Ele disse: a dor é como um relâmpago, assusta a gente, mas ilumina o caminho na escuridão. A dor é um relâmpago, é como um relâmpago, assusta, mas ilumina o caminho na escuridão. O relâmpago é assim, ele dá um clarão e ilumina. Então ele está comparando o relâmpago com a dor, com o sofrimento humano. Seja uma dor física, ou seja uma dor emocional, moral, psicológica. Então, por que disso? Ilumina o caminho, quer dizer, clareia a visão. Então, a dor é como se fosse um guia que nos auxilia a trilhar o caminho da vida. Por que um guia? Porque ela vai fazer com que nós evitemos aquilo que é nocivo, aquilo que é prejudicial, aquilo que é negativo. Então, sem a dor, nós não experimentaríamos as consequências negativas de atos negativos. Então, a dor é uma consequência, muitas vezes, de algo que é negativo. Isso nos auxilia a evitar aquilo que vai ser prejudicial, tanto moralmente quanto fisicamente. Então, se o fogo não me queimasse, se eu não sentisse a dor da queimadura, fatalmente eu iria me queimar, eu ia me prejudicar, o meu organismo. Com a dor moral é da mesma forma. Eu evitar, por exemplo, a mágoa, o rancor, essa mágoa, esse rancor vai me trazer consequências negativas, vai me trazer o sofrimento. Então, da próxima vez, eu vou poder saber que, como isso já me fez mal, eu vou entender que aquilo é negativo. Então, a dor tem essa função. E a gente lembra de alguma experiência do Dr. Hansen. Ele fez... Não é Dr. Hansen, desculpa, pessoal. Paul Brandt tem esse exemplo no livro Da Arte da Felicidade. Ele fez experimentos com hansenianos. Hansenianos é aquela doença da lepra, onde a pessoa vai perdendo as extremidades do corpo. Ele conseguiu perceber que a pessoa perde pedaços do dedo, das mãos, não pela doença em si, mas porque a pessoa perde a sensibilidade. Então, a pessoa não sente dor. A hanseníase é isso, a pessoa tem a ausência da sensibilidade da dor. Então, como a pessoa não sente dor, ele usa as mãos como se fossem ferramentas. Então, se tem alguma coisa no fogo, ele vai e pega com a mão, porque ele não sente dor nenhuma. Se tem alguma coisa enterrada, ele vai e desenterra com as mãos. Ele usa as mãos como ferramentas, já que ele não sente dor. Então, isso traz a autodestruição. O organismo da pessoa, as mãos, vão perdendo a sensibilidade e vão caindo, de tanta pessoa não ter noção de que está se prejudicando, está prejudicando o seu organismo. Então, a dor é um complexo mecanismo biológico de proteção. Então, a função da dor biológica é a proteção do nosso organismo, porque sem a dor, nós nos autodestruiríamos. Tanto a dor física quanto a dor emocional. Tem essa função de nos evitar repetir aquela ação que é prejudicial. E existe também um experimento interessante com cães. O que é que os cientistas fizeram? Separaram dois grupos de cães.
Em um grupo de cão, a uma determinada hora do dia, eles aplicavam choque elétrico. Talvez hoje em dia essa experiência seria proibida pela questão da ética, né, com o trato dos animais. Mas o fato é que a uma determinada hora do dia eles aplicavam choque elétrico nesse primeiro grupo de cães. No segundo grupo, em determinada hora do dia eles aplicavam o choque elétrico e depois eles davam um agradinho, um biscoito canino, alguma coisa que os cães gostavam. Então o que acontecia? Esse primeiro grupo era um sofrimento terrível quando chegava a hora de tomar o choque. Eles já sabiam o que ia acontecer, então eles ganiam, choravam, né, rolavam no chão. O outro grupo quase que abanava o rabinho na hora de tomar o choque, porque ele já sabia que depois do choque tinha uma coisa que eles gostavam. Então qual que é a conclusão? Até para os animais, a dor tem um forte componente psicológico que intensifica ou diminui a sensação da dor, potencializa ou diminui. Então, é como se nós projetássemos, nós criássemos essa sensação de dor pelo estado emocional. Então, o estado emocional ou da pessoa ou do animal, no caso, ele vai potencializar essa sensação da dor. É a mesma coisa que o efeito placebo. Efeito placebo é isso, por exemplo, é uma ação psicológica modificando a sensação da dor. Por exemplo, a pessoa está com uma terrível dor de cabeça. O médico muito confiável traz um comprimido, diz que é um analgésico, mas na realidade é um comprimido com farinha de trigo. E a pessoa ingere aquele remédio e a dor passa. Então é algo psicológico, algo emocional que a pessoa acredita e que causa a interrupção dessa dor. Então a gente pode entender que essa dor, o sofrimento, tanto físico, das dores físicas, quanto a dor emocional, tem um componente psicológico muito forte, que intensifica ou diminui essa dor. Bom, pessoal, nós vamos trazer aqui algumas descobertas interessantes dos pesquisadores neurológicos que pesquisam o funcionamento do cérebro e tem a ver com esse nosso tema, que é a dor. Então, nós vamos tentar comprovar aqui que a dor é subjetiva. Então, cada pessoa tem a sensação da dor, ela é subjetiva. Então, cada pessoa vai sentir a dor de acordo com ela mesma. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um corte aqui no dedinho de cada um de vocês. Brincadeira, gente. Mas cada um, o mesmo corte, vai trazer uma sensação diferenciada. Cada pessoa vai sentir esse corte de uma maneira diferente. Uns uma dor mais forte, outros uma dor mais leve, porque a dor tem esse aspecto subjetivo. Então, cada pessoa sente a dor em uma potencialidade diferente. Por que isso acontece? Então, aí está o sistema neurológico. O sistema neurológico do organismo humano é formado pelo sistema nervoso central, né, que é o cérebro, a medula, e os neurônios, que estão espalhados pelo nosso corpo. Então, vamos supor, a pessoa sente uma dor, alguma ação externa, machuca o dedo da mão direita dele, por exemplo. Então, essa informação da dor vai percorrer os neurônios e vai chegar no cérebro, onde essa informação é decodificada e a pessoa tem essa sensação da dor. Então, assim que funciona no nosso organismo. Eu vou mostrar o outro slide, que aí nós vamos entender o funcionamento do cérebro nessa questão da dor. Então, aqui está o cérebro humano. O cérebro humano é dividido em 3 partes. Alguns autores consideram 4, como se o córtex também fosse uma parte do cérebro. Mas, enfim, o cérebro reptiliano tem a função
dos movimentos involuntários e automáticos do nosso organismo, batimento cardíaco, movimento da digestão. Então, todos esses movimentos involuntários, quer dizer, a gente não precisa pensar para o nosso coração bater. Quem gerencia essas funções é o cérebro, a parte do cérebro reptiliano. Então, os répteis também possuem esse cérebro exatamente igual aos nossos. Sistema emocional límbico é o cérebro dos mamíferos. Todos os mamíferos possuem essa parte também do emocional. É responsável, por exemplo, quando a pessoa está com uma raiva muito grande, um medo, uma tristeza, uma alegria, o sistema emocional, o cérebro, o sistema límbico está em atividade. Então, com as novas tecnologias, ressonância magnética e outros exames, tomografia computadorizada, a gente consegue perceber qual área do cérebro está em atividade. Então, quando a pessoa está sob uma forte emoção, o sistema límbico, ele demonstra essa atividade com a irrigação sanguínea. Então, o aparelho consegue detectar. E o neocórtex é a parte mais racional, mais emocional também do cérebro, no sentido de saber o que a pessoa está sentindo, de interpretar os sentimentos. Então, o córtex é a parte racional, né? Quando a pessoa está fazendo um cálculo matemático, por exemplo, o córtex está em atividade. E o neocórtex é a parte mais evoluída do cérebro, que é refletir sobre os sentimentos, analisar, interpretar, conhecer as causas. Então, quando a pessoa está tentando analisar e acerenar as suas emoções, o neocórtex está em atividade. E isso faz com que a pessoa vá desenvolvendo neurônios também nessa área, possibilitando que ela tenha mais habilidade para controlar, para conhecer as causas e superar as emoções. A pessoa consegue se acalmar mais fácil quando ela tem esse neocórtex mais evoluído, mais avançado. Então agora nós vamos passar para o outro slide, vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, nós voltamos agora então na imagem inicial para explicar então o portal da dor. Na base da medula, a medula fica aí, a gente está vendo ali na nuca da imagem, né, do organismo humano ali. A medula fica ali abaixo do cerebelo, perto do cérebro. Então, abaixo da medula existe esse órgão chamado portal da dor. Na questão da dor, por exemplo, se o portal da dor estiver 100% aberto, a pessoa vai sentir 100% da dor. Então, se ele tiver um ferimento exterior, ele machucar o dedo, por exemplo, se ele estiver com o portal da dor 100% aberto, ele vai sentir a dor na intensidade máxima. Se o portal da dor estiver 50% aberto, ele vai sentir somente 50% da dor. É assim que funciona. O que determina o portal da dor estar totalmente aberto ou não? É justamente o que nós vimos no slide anterior, a atividade no cérebro. Se o sistema límbico ou emocional estiver em atividade, ou seja, se a pessoa estiver sob uma emoção muito forte, medo, raiva, ele vai sentir 100% da dor. O portal da dor está em abertura máxima. Isso é comprovação científica, pesquisas neurológicas. Então, eles colocam uma pessoa sob determinada máquina que vai fazer o escaneamento cerebral, né, uma tomografia computadorizada, por exemplo, e se a pessoa estiver com atividade no sistema límbico, que é o sistema emocional, da emoção instintiva, a pessoa tem o portal da dor totalmente aberto e ela sente a dor na intensidade máxima. Mas então, o que determina? Atividade no sistema límbico. Quando a pessoa está com atividade no neocórtex, que é a área da sabedoria, da reflexão, do discernimento, da compreensão, quando a pessoa está tentando investigar as causas das suas emoções, então o sistema neocórtex, a parte
o neocórtex do cérebro está em atividade, o portal da dor se fecha e a pessoa sente a dor numa sensação diminuída. Ele diminui a sensação da dor. Então, neocórtex em atividade, menos dor. Sistema límbico em atividade, mais dor. Mas aí, pessoal, não é que existe um órgão ali, um portão que vai abrir ou fechar. É o seguinte, é que o nosso organismo, existem neurônios com calibre mais grosso e com calibres mais finos. Então, vamos supor que a pessoa tem um machucado ali, ele dá uma martelada no dedo. Então, se a pessoa estiver com a atividade no neocórtex, reflexão, serenidade, paciência, compreensão, essa informação vai correr por neurônios mais finos. E aí a sensação da dor vai ser menor. Se a pessoa estiver com raiva ou com medo exagerado, essa informação vai correr pelos neurônios mais grossos e a sensação da dor vai ser maior. Então a gente pode perceber com essa comprovação científica que é como se o ser humano fosse projetado para o melhor. Ele já tem no seu organismo esse projeto para poder agir com mais serenidade, que vai causar menos dor no seu organismo, tanto as dores físicas quanto as dores emocionais. Então é como se a nossa personalidade, o nosso estado de espírito, ele vai determinar a potência da dor. Então, quanto mais o estado de serenidade, de sabedoria, a sensação da dor vai ser menor. É como então se nós fôssemos projetados para a felicidade, para a paz interior. É importante notar também que os defeitos de caráter, eu vou falar defeitos entre aspas, porque na realidade defeitos são fragilidades que todos nós possuímos, em um grau mais elevado, outros em menos potencializado. Mas todos nós carregamos essas fragilidades que na verdade chamam de defeitos, mas que são sentimentos em desequilíbrio muitas vezes. É consequência de situações que nós já passamos, de vivenciamos, que nos trazem essas fragilidades, que são chamadas de defeitos de caráter, mas na realidade são sentimentos em desequilíbrio que ainda possuímos. Então, por exemplo, o orgulho. O sofrimento do orgulho é a mágoa. A pessoa orgulhosa em exagero, qualquer atitude menos feliz ou mais crítica da pessoa, qualquer crítica ou qualquer palavra às vezes atravessada, a pessoa fica magoada proporcionalmente, diretamente proporcional ao tamanho do seu orgulho. Então a mágoa é diretamente proporcional ao orgulho. Quanto mais orgulho, mais mágoa. A pessoa fica escrava daquela situação, ressentindo aquela sensação negativa que ela teve. Então o orgulho, a consequência é o sofrimento, a mágoa. O egocentrismo, o egoísmo em exagero. Qual que é o sofrimento do egocêntrico? O egoísta, ele quer tudo para ele. Por exemplo, ele olha as pessoas como se fossem objetos. Ou objeto de prazer, ou objeto para tentar um lugar onde ele vai exercer a sua vaidade. Então ele olha as pessoas como objeto ou como concorrentes. Então o egocêntrico, o foco dele está centrado nele mesmo. Isso faz com que ele se distancie dos sentimentos, se distancie da convivência com as outras pessoas. Então, o sofrimento do egocêntrico é a solidão, o isolamento. E todos nós necessitamos da convivência para nos equilibrar. O invejoso, por exemplo. A inveja é diferente tem uma palavra que eu esqueci, gente. Espera aí que eu vou lembrar. A inveja é diferente da cobiça. Por exemplo, o fulano, meu amigo, fala muito bem inglês. E eu cobiço isso, eu quero falar bem como ele. Isso é uma cobiça.
Agora, a inveja é diferente. A inveja é o sofrimento pelo sucesso da outra pessoa. Então, qual que é a mensagem do invejoso para o seu próprio inconsciente? Inferioridade. Então, eu estou valorizando o outro e desvalorizando a mim mesmo. Então, o sofrimento do invejoso é a sensação complexa de inferioridade, que também faz sofrer. A vaidade é outro sentimento, é outra fragilidade do ser humano. Por que o vaidoso sofre? Porque o bem-estar dele, o valor interior do vaidoso fica na mão das outras pessoas. Então, as outras pessoas é que vão decidir se ele é bom ou não. Então, é uma carência, é uma necessidade de aprovação exagerada, uma necessidade de ser admirado, tanto fisicamente, né, através da beleza física ou a vaidade intelectual, a pessoa deseja ser admirada pela sua inteligência. Então, esse tipo de sentimento, a vaidade, nos traz um sofrimento, que é essa dependência do outro, para poder nos sentir bem conosco mesmo. Então, a gente pode entender que cada fragilidade dessas nos traz um tipo de sofrimento diferente. Então, pessoal, essas foram as reflexões que nós trouxemos aqui e nós vamos ainda debater essas ideias. Vocês vão ter a oportunidade de dar a opinião de vocês, de discordar, de questionar e mais para frente nós vamos trazer aí esses debates. Beleza? Muito obrigado aí, um grande abraço para todo mundo. Até mais!